Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje uma regra de ouro para facilitar a aprovação da reforma tributária. Relator da proposta quer uma fase de 5 anos de transição para as mudanças na arrecadação de impostos terem impacto no orçamento de estados, municípios e da União. Na Comissão da Reforma da Previdência, deputados de oposição e da base do governo criticaram o aumento da idade para que idosos e pessoas com deficiência carentes recebam benefícios assistenciais. E a Câmara aprovou a proposta que regulamenta a divisão da gorjeta entre patrões e empregados. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pichitsky. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista. Ao vivo, vamos fazer um balanço com 2 vice-líderes partidários sobre o trabalho da Câmara esta semana. Hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro. Agora em Brasília, 8 horas e 59 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. A gente começa falando de reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli, que é relator da comissão especial que analisa a proposta da reforma tributária, apresentou nesta quarta-feira um texto prévio para que os deputados debatessem as linhas gerais da proposta que altera a forma de cobrar e distribuir a receita dos impostos, das taxas e das contribuições no país. Antes de apresentar seu estudo na Comissão de Reforma Tributária, o deputado Luiz Carlos Rauli se reuniu com o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, na residência do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Foi acertada a contratação de trabalho de assessoria da Fundação Getúlio Vargas para auxiliar os debates na comissão. O objetivo é calcular o efeito de todas as mudanças sugeridas nas receitas do governo federal, estados e municípios, ou seja, quanto cada um ganharia ou perderia, de acordo com as alterações propostas na reforma tributária. O Brasil precisa de um grande simples, né? E o SEBRAE tem essa experiência da implantação do Super Simples, que é um projeto de sucesso. Então agora, junto com a Câmara, junto com o relator, nós estamos juntos, inclusive, contratando a Fundação Getúlio Vargas para acompanhar esse trabalho que vai buscar, na primeira etapa, a simplificação do sistema e politicamente ver o que dá para mudar ainda agora. Mais tarde, na comissão, o relator apresentou o estudo que pretende orientar a proposta de reforma tributária. Uma das preocupações é diminuir as disputas entre União, estados e municípios que inviabilizaram as iniciativas anteriores. Por isso, durante os primeiros 5 anos, nenhum deles perderia os níveis atuais de arrecadação. As mudanças seriam implantadas depois, num prazo de 15 a 20 anos. Ele traz uma proposta que eu vejo que atende às demandas não apenas da sociedade, mas também dos governadores e prefeitos. Ela busca simplificar a cobrança de tributos, melhorando o custo, diminuindo o custo para as empresas na arrecadação desses tributos, dos impostos, taxas e contribuições. Isso faz com que o produto se torne mais barato, o serviço se torne mais barato, o custo do Brasil diminua, que vai fazer com que a economia gire mais forte ainda, além de fazer justiça fiscal e justiça tributária. O esboço da reforma, apresentado pelo relator, mexe com praticamente todos os impostos, taxas e contribuições. Ela prevê a redução dos tributos sobre o consumo e o pagamento de mais imposto de renda pelos contribuintes mais ricos. A diminuição das contribuições de empregados e patrões para a Previdência, que seria reforçada por um novo imposto sobre movimentações e operações financeiras, substituindo o atual IOF. Tributação zero para comida e medicamentos. Extinção do ICMS, IPI, ISS, COFINS e outras contribuições que seriam substituídos pelo Imposto sobre Valor Agregado, recolhido pelos estados, e um imposto seletivo sobre bens mais caros, de automóveis a bebidas, cobrado pelo governo federal. Transferência para os municípios de todos os impostos sobre bens imóveis, urbanos e rurais e do atual IPVA sobre a propriedade de veículos. Isenção de impostos sobre as exportações e sobre prédios, máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas para produzir. Nós vamos beneficiar que o empresário tenha muito claro a sua tributação e poderá aumentar o número de empregados,
porque hoje é muito complexo e muito caro, vamos desonerar esta parte. Para o trabalhador, nós vamos desonerar os alimentos, os medicamentos, e também para todo o país vamos desonerar totalmente as máquinas, equipamentos, tudo que é do ativo fixo da empresa, que prejudica a produção e a geração de empregos. Vamos falar então um pouco mais sobre a reforma tributária com a Mariana Prichitsky, que está lá no Salão Verde hoje. Bom dia, Mariana. E não é só a reforma tributária, não. A Câmara está mergulhada aí também na reforma trabalhista e na reforma da Previdência. Isso, Vera. Muitas audiências das comissões ao longo dessa semana, e nós vamos fazer um debate com 2 vice-líderes partidários para saber como é que foi o balanço do que aconteceu essa semana e previsão dessas discussões para as próximas semanas. A gente está com a deputada Érica Cocai, que é vice-líder do PT, e o deputado Isalci Lucas, vice-líder do PSDB. Vamos começar falando sobre reforma tributária com o deputado Isalci Lucas. Deputado, reforma tributária é um assunto que se debate na Câmara há vários anos. O próprio deputado Raul foi de várias comissões de reforma tributária. O que pode ter mudado? Existe clima hoje para aprovação dessa reforma tributária? Bom dia. Bom dia. Bem, primeiro não é nem clima, nós temos que fazer não é nem reforma, isso é reengenharia ou modernização. A questão tributária no Brasil, ela não atende a ninguém, nem governo, nem contribuinte. Ela é muito mal elaborada, mas as pessoas têm medo de perder receita, esse é o grande problema. Os estados e municípios, e também a União principalmente, não querem perder. Então, a proposta é muito boa, ela tem uma fase de transição para que haja mais tranquilidade dessa implantação, mas ela é importante, necessária, ela realmente desonera a produção, ela simplifica, que é o que está faltando mesmo, é a simplificação do sistema, e faz justiça social. Eu acho que dá mais autonomia para os municípios, mais recursos, inclusive, até porque as pessoas não moram na União nem no Estado, as pessoas moram na cidade, no município. Então tem que fortalecer os municípios. Eu acho que há um consenso, pelo menos na comissão, de que ela é urgente e necessária. Deputada Érica Cocai, a senhora concorda que chegou o momento, não dá mais para fugir da reforma tributária no país? Bom dia. Bom dia. Eu creio que é necessária uma reforma tributária, porque, enfim, uma política tributária ela tem que ser uma política de distribuição de renda. E nós temos no Brasil a inversão disso. Nós temos no Brasil uma política de concentração de renda através da política tributária. Veja bem vocês, nós temos o consumo extremamente taxado. O consumo taxado. Se você abrir, por exemplo, um pacote de biscoitos, você estará pagando por volta de 38% ou 40% de impostos. Então, o consumo é extremamente taxado, o que prejudica a população de baixa renda, que tem a sua renda dedicada majoritariamente à própria sobrevivência e ao consumo. Além disso, você não tem a taxação das grandes fortunas. É preciso que nós avancemos na taxação das grandes fortunas. Além disso, hoje, um trabalhador, ele desconta de impostos mais do que um banco, por exemplo. Nós pagamos mais impostos do que o banco. E, além de tudo isso, nós temos a propriedade pouco taxada no Brasil. Nós temos aqui uma tributação para a propriedade por volta de 3%, 4%. Se nós compararmos, por exemplo, com a Coreia do Sul ou com os Estados Unidos, nós vamos ver que nós taxamos pouco a propriedade. Portanto, uma reforma tributária ela é urgente, mas urgente na perspectiva de que nós tenhamos uma política de distribuição de renda e que nós tenhamos uma realidade em contraponto ao que vivenciamos hoje, onde, por exemplo, eu repito, um banco paga menos imposto do que um trabalhador. E o consumo é extremamente taxado. É esta perspectiva que nós temos que trabalhar para darmos urgência a uma reforma tributária que realmente ajude a eliminar as desigualdades neste país, que ainda nem fez os lutos das casas grandes e senzalas e que ainda permanece como um país extremamente desigual. Desigualdade que vai aumentar com a reforma da Previdência, que o governo quer acabar com a Previdência Social e com a retirada de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores no que se chama de reforma trabalhista, que em verdade é o pagamento da conta que o governo está fazendo àqueles que articularam nas sombras da democracia e da república o golpe que está em curso nesse país. Bom, vamos voltar então para falar da reforma da Previdência. A deputada Érica Cocai está falando um pouquinho. Ontem teve uma audiência pública na Comissão Especial para discutir benefícios pagos pelo INSS, além de aposentadorias. Vamos conferir na reportagem. Pensão por morte,
auxílio-doença. Esses são exemplos de benefícios, mas nenhum deles se compara ao BPC, o benefício da prestação continuada, pago a idosos e a pessoas com algum tipo de deficiência. Ele atende 4,4 milhões de brasileiros e custa mais de 45 bilhões. O governo lembra, nos últimos 10 anos, o número de benefícios dobrou, o gasto triplicou. Por isso, a reforma da Previdência propõe limitar o acesso ao BPC e ainda acabar com o vínculo com o salário mínimo. Quem recebe o BPC hoje, ele nunca teria tido condições de pagar a Previdência Social no Brasil. É muito cara a Previdência Social no Brasil para receber um salário mínimo de retorno. As pessoas que são autônomas e trabalham e recebem um salário mínimo, na maioria das vezes não conseguem pagar, mas não vão receber o BPC, porque de alguma maneira a gente tem uma casa melhor, tem outras pessoas na família que recebem alguma coisa, então não são esses que vão receber o BPC. A assistência social é um programa de governo e, assim sendo, ele nunca pode concorrer com benefícios previdenciários. O que eu quero dizer com isso? No melhor dos sentidos, quando eu digo isso, eu quero comprovar e demonstrar aos senhores e às senhoras que quando o benefício assistencial, que é aquele benefício que independe de contribuição, ele concorre com o benefício previdenciário, há um completo desestímulo às contribuições previdenciárias. De um lado, o governo diz, se uma pessoa não contribui, mas ainda assim recebe um salário mínimo, talvez não vai valer mais tanto a pena assim participar da Previdência. Do outro lado, o aviso. Se o acesso ao BPC for mesmo dificultado, muitas pessoas poderão simplesmente cair na miséria. O que há aí é um dilema clássico da administração pública. Decidir o que esse cobertor, que é curto, vai de fato cobrir. A lei fala que esse atendimento aqui tratamos hoje tem que acontecer sempre de maneira progressiva. Mas é real também que essa progressividade também significa, muitas vezes, evitar o retrocesso. Porque quando nós temos uma situação no país em que nós avançamos de maneira irresponsável no gasto público, e esse gasto público gera um endividamento. Então, obviamente, que o raciocínio, infelizmente, é claro que eu me associo integralmente à fala das senhoras quando diz respeito à necessidade da pessoa portadora de deficiência ter os benefícios que já estão hoje assegurados na lei, mas eu não posso deixar de considerar esse conceito de progressividade. Um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade. Portanto, não é possível fazer uma reforma da Previdência que agrave a desigualdade. É preciso uma reforma da Previdência que diminua a desigualdade. No entanto, o que o governo está propondo é retirar dos mais pobres, enquanto que, no fundo, não se cobra dos mais ricos. A deputada Érica Cocai já estava aqui concordando com o deputado Molon. Qual que é a sua opinião sobre essa questão do benefício de prestação continuada? Olha, o BPC, ele é devido às pessoas que ganham até 1/4 de salário mínimo per capita. As pessoas, portanto, que estão na extrema pobreza. Nós não estamos falando de quem tem renda. Nós estamos falando de pessoas que sobrevivem com por volta de R$200 por mês. E ele é devido às pessoas a partir de 65 anos, nesta condição de extrema pobreza, as pessoas com deficiência. Então, portanto, quando o governo ele busca, primeiro, desvincular o BPC do salário mínimo, ele está trabalhando na perspectiva de que este BPC vá historicamente numa linha infinita, se diluindo e se reduzindo a pó. E além disso, o governo quer estabelecer um limite maior de idade, que as pessoas tenham direito ao BPC a partir dos 70 anos. Então é uma das políticas mais generosas, política de assistência. Não é previdência, é assistência. Nós temos uma seguridade social, uma política de seguridade social, da qual fazem parte a previdência, a saúde e a assistência. Esta seguridade social, ela é superavitária. Não há déficit, não há déficit. O governo construiu um déficit sem considerar, inclusive, que se estima que só na década de 70 e 80, por exemplo, se tirou por volta de 3,5 trilhões de dólares da Previdência para a construção de obras, por exemplo. Então, portanto, nós temos uma Previdência que não há déficit, ou a Seguridade Social que não há déficit nela. E o que o governo
governo quer fazer, que é penalizar a população de baixa renda. Por que digo isso? Vocês lembram da lei do sexagenário? Que se possibilitava que os escravos alcançassem a liberdade com 60 anos, só que os escravos não chegavam a 60 anos. A expectativa de vida do povo brasileiro ela é diferenciada. Nós temos expectativas de vida que têm como variáveis, por exemplo, habitabilidade, saneamento, assistência à saúde, alimentação. Então, portanto, nós vamos ter uma realidade de que o trabalhador de baixa renda que não tem habitabilidade, que não tem saneamento, vai trabalhar e contribuir a vida inteira e não vai ter o direito de se aposentar. É a lei do sexagenário. E veja, e o governo não mexe na sonegação, porque tem um compromisso com o rentismo, tem um compromisso com a elite, está penalizando sobremaneira o trabalhador, as mulheres, por exemplo, que serão mais penalizadas, porque o Constituinte entendeu que havia uma dupla e uma tripla jornada, e, portanto, as mulheres trabalhavam mais do que os homens e parte desse trabalho não é remunerado. Por isso tem um tempo diferenciado de trabalho. O governo busca eliminar essa diferenciação, que nós vamos, inclusive, denunciar nos organismos internacionais, porque isso significa reconhecer uma desigualdade e dar tratamento desigual para poder trabalhar na equidade de gênero que o governo está desconstruindo, porque as condições da dupla e da tripla jornada, elas ainda existem nesse país. Os trabalhadores rurais serão extremamente penalizados, educadores, policiais. Portanto, nós temos uma reforma da Previdência que não mexe com a sonegação, que atinge por volta de R$500 bilhão das empresas que não pagaram a Previdência, onde se construiu um déficit fictício para poder justificar a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E, por fim, é uma reforma que está sob suspeição. Está sob suspeição porque o grande articulador desta reforma, Marcelo Caetano, o secretário Marcelo Caetano, é participante do Conselho de Administração da Brasilprev, uma das maiores empresas de previdência privada deste país. Tem conflito de interesses, porque se você elimina a Previdência Social, como quer o governo, que numa ruptura democrática busca e avança sobre os direitos, você, em verdade, abre espaços para a Previdência privada, que tem uma delas, um desses grupos, o mais ou talvez o maior do Brasil, de Previdência privada, como membro do seu Conselho de Administração, o grande articulador. Eu diria, o absurdo realmente está perdendo a modéstia nesse governo. Deputada Isalci Lucas, essa questão de benefícios de prestação continuada, desvinculado do salário mínimo, como é que o PSDB vê isso? Como é que vai votar esse ponto na reforma da Previdência? Deixa eu dizer para vocês, é muito importante que a população entenda que este governo que assumiu agora. Não adianta fazer esse discurso demagógico, porque o governo teve 13 anos para fazer a reforma e não fez. Nós não vamos consertar o Brasil com discurso, é com prática. A reforma trabalhista é fundamental, não dá para trabalhar com a CLT de 70 anos atrás, na época que não tinha nem carro, era carro de boi, agora mudou, nós estamos na era do conhecimento, da tecnologia. A questão tributária ela é fundamental, que poderia também ter sido feito nesses últimos 13 anos e não foi feito. A reforma previdenciária, e olha que eu sou contador, sou auditor e conheço bem o cálculo atuarial, nós não temos poupança nenhuma. O sistema previdenciário brasileiro é totalmente equivocado. Realmente desviar os recursos, não tem poupança nenhuma, deveria ser um sistema de capitalização, como acontece no mundo moderno, mas aqui não, aqui é compartilhado. Quem trabalha, paga o aposentado. E aí é o seguinte, na medida que vai diminuindo as pessoas trabalhando e aumenta o número de aposentados, nós temos um desequilíbrio. E temos que tratar isso como matemática, não é simplesmente desconfiando das pessoas ou com discurso demagógico. Nós temos que tratar isso com números. Alguém paga a conta, quem paga a conta sempre é o contribuinte, é quem paga imposto. E, de fato, e não foi nesses últimos 13 anos, não houve nenhuma atenção com relação à distribuição de renda no sentido tributário. Essa questão de não tributar o patrimônio ou não ter esse desequilíbrio, quem ganha menos paga mais, isso está acontecendo há muitos anos. O governo poderia ter feito isso antes, não fez. Este governo está tendo a ousadia de fazer, como fez agora a reforma do ensino médio, como vamos fazer a reforma trabalhista para modernizar realmente. Hoje, a maior empresa de aluguel de carro não tem um carro, que é a questão do Uber. Você tem hotéis, a maior empresa hoje que aluga hotéis não tem um quarto. Então mudou o sistema.
Então a gente tem que adequar a legislação à realidade atual. Não adianta ficar preso no passado, principalmente um passado de 50, 100 anos atrás. Nós temos que trabalhar isso tecnicamente, evidentemente, olhando aqueles que mais precisam, porque o governo é para isso, o governo é para atender quem precisa e não atrapalhar aqueles que produzem. Então a gente precisa fazer essa reforma urgente. Evidentemente que a proposta encaminhada da Previdência deverá sofrer mudanças, porque tem equívocos, tem transição que tem que ser respeitada, o direito adquirido, mas que precisa ser feita uma mudança, precisa. Agora, a reforma trabalhista, que também está tramitando aqui, ela é fundamental para a gente adequar, né, a realidade. Por exemplo, agora na reforma do ensino médio, é que nós conseguimos, depois de 2011, que eu venho tentando, para que o professor possa dar aula na mesma escola, porque a CLT, o artigo 318, não permitia isso, obrigava que o professor desse aula em 2, 3 escolas. Agora fizemos a mudança. Tem muita coisa para mudar, inclusive a questão do déficit. Nós temos hoje, o déficit do ano passado ultrapassou 500 bilhões, e quanto mais é o déficit do governo, maior vai aumentando a taxa de juros, maior é o pagamento de juros. Pagou-se muito juros, em 2015 foi mais de 500 bilhões de juros, e isso vem pago, não é por este governo, não. Nos últimos 13 anos, quem ganhou o dinheiro no Brasil foi os banqueiros. Rapidamente, para encerrar, deputados, 1 minuto para cada um, que a deputada Érica Cocai já quer falar de novo. Tem clima para aprovar essas reformas na Câmara nesse primeiro semestre? Não tem dúvida nenhuma. Acho que será aprovado, sim, óbvio, com adequações necessárias, até porque nós aqui, o Congresso, a gente não homologa aquilo que vem do Executivo, tem que ser discutido, debatido e colocado de uma forma que haja a balança, o bom senso, né, para que todos participem e que a gente tenha um equilíbrio da justiça social. Deputada Érica Cocai, rapidinho para acabar. Olha, em verdade é o seguinte, o que vai se economizar com essa reforma, que acaba com a Previdência Social durante 10 anos, o governo gasta em 5 meses, com isenção fiscal, com a sonegação e com a própria corrupção, porque o governo é um antro de corruptos que está no Palácio do Planalto. E veja, reformar, já teve 6 reformas da Previdência desde 93 para cá. A CLT já foi reformada várias vezes. O que se quer não é modernidade, o que se quer é a volta da senzala, porque essa reforma trabalhista, ela possibilita que nós não tenhamos mais 13º, férias, repouso remunerado, possibilita o trabalho intermitente, que o trabalhador só trabalhe em momentos de pico e só ganhe naquele momento que está trabalhando. É um retrocesso. Senzalas não são modernidade. O Brasil não pode fazer valer uma lógica de escravizar os trabalhadores. É isso que esse governo quer, para favorecer rentismo, porque a dívida pública aumentou em 11%. A taxa de juros real aumentou de 6,1 em outubro para 7,65 em janeiro. Portanto, o governo já mostrou o que veio. Veio para pagar a conta do golpe, veio para poder encher os bolsos do rentismo e dos banqueiros nesse país. Essa reforma da Previdência e essa reforma da trabalhista vai ter a oposição das ruas e vai ter a oposição daqueles que querem realmente um país moderno que respeite trabalhadores e trabalhadoras e respeite o seu povo, não um país das casas grandes e senzalas. Deputada Érica Cocai, vice-líder do PT, deputada Isalci Lucas, vice-líder do PSDB, obrigada pela entrevista. Bom feriado, bom carnaval. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Olha, a gente continua falando da reforma da Previdência. Ontem pela manhã, a Comissão Especial da Reforma da Previdência se reuniu para debater o plano de trabalho e ficou decidido que serão incluídas mais 4 audiências públicas no planejamento inicial, totalizando então 13 debates. Com esses e outros acréscimos, o parecer do relator deve ficar pronto no fim de março. Os deputados também aprovaram 18 requerimentos de novos convidados para audiências públicas e a realização de um seminário internacional. E olha, como o assunto das reformas é um assunto que levanta polêmica, um ato público contra as reformas trabalhista e da Previdência reuniu parlamentares e representantes de mais de 40 entidades nesta quarta-feira aqui na Câmara. O evento reuniu entidades sindicais e representantes de várias carreiras do serviço público, além de algumas universidades e parlamentares de diferentes partidos. Os deputados se revezaram para criticar os principais pontos das propostas de reforma trabalhista e previdenciária que tramitam na Câmara. No caso do projeto de lei que altera a Previdência Social, eles são contra o aumento da idade e do tempo de contribuição. Também criticaram as mudanças para trabalhadores rurais e as mulheres, entre outros.
Essa proposta impede que os mais pobres se aposentem, especialmente do Norte e do Nordeste. E é um prejuízo enorme para os pequenos e médios municípios. Mais de 60% dos municípios baianos, as contribuições previdenciárias e os benefícios vindos da Seguridade Social representam mais do que o fundo de participação. Portanto, são as receitas dos municípios que serão esvaziadas e a crise vai se alastrar no Brasil. É necessário fazer uma nova legislação, fazer realmente aquilo que deve ser feito para em benefício do aposentado. Nós temos aposentado que vai desde um trabalhador rural até um cientista político, um médico, um catedrático. Não pode ter os mesmos pesos e as mesmas medidas. Nós temos de diferenciar para poder regulamentar e fazer uma aposentadoria a nível mundial. Nós temos de globalizar a nossa aposentadoria. A mudança das leis trabalhistas também foi considerada um retrocesso pelos participantes do Fórum em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. Eles afirmaram que a proposta, ao contrário do que diz o governo, não vai gerar empregos e nem melhorar as relações de trabalho. Se você prevalecer o negociado, na forma que você ainda tem fragilidade do movimento sindical, sem dúvida nenhuma, isso é um desmonte, primeiro, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, é um desmonte da Justiça do Trabalho, e os sindicatos de menor porte, ele tem pouco poder de negociação. Então a questão central é essa. Hoje, as convenções trabalhistas, a legislação prevalece sobre o acordado entre as partes. Isso permite com que, mesmo um acordo entre patrão e empregados, depois não valha nada e depois vira a indústria da ação trabalhista, que no ano passado, não só nesse quesito, mas tantas outras mazelas que existem na complexa legislação trabalhista, proporcionou mais de 3 milhões de ações trabalhistas em todos os fóruns brasileiros. Isso tem que acabar. As entidades que organizaram o debate querem levar a mobilização contra as propostas do governo aos estados e municípios. A ideia é fortalecer o movimento para alterar os textos que serão votados na Câmara e depois no Senado. O que a gente precisa é que a sociedade brasileira, principalmente aquele que é o mais pobre, a classe média e a classe baixa, se conscientize que essa reforma, as duas reformas, são muito ruins, que vão aumentar a pobreza e a desigualdade social no nosso país. A partir do dia 15 de março, realizar uma grande paralisação, lutas em diversos setores da educação, do serviço público, na iniciativa privada, nós vamos aprofundar o diálogo com a população, vamos fazer pressão na base dos parlamentares, nas suas cidades, com a sua base entre os vereadores, os prefeitos. A nossa expectativa é de derrota do projeto. São críticas que não procedem, mesmo porque esse debate da reforma da Previdência e da modernização das leis do trabalho é um debate que não começou agora, ele já começou desde o ano passado. Em relação à reforma trabalhista, que é a modernização das leis do trabalho, o governo fez questão de constituir um grupo de trabalho com a participação de sindicatos, de representantes dos trabalhadores, dos empregados, dos patrões, fez o debate o mais amplo possível e agora, na própria comissão especial, então ocorrendo várias audiências públicas, exatamente para ampliar esse debate, mesmo porque essa é a orientação do governo. Você já viu nesta edição do Câmara Hoje. Relator apresenta estudo para orientar a proposta de reforma tributária que está sendo analisada por comissão especial. A Comissão da Reforma da Previdência debateu os benefícios pagos pelo INSS. Agora em Brasília, 9h27. E você vai ver depois do intervalo. Escola sem partido. Especialistas analisaram se é preciso delimitar o que os professores podem ou não debater com os alunos quando o assunto é moral, religião e política. E mais. Câmara aprova a proposta que regulamenta a divisão da gorjeta entre patrões e empregados. Você fica sabendo os detalhes já. Em Brasília, 9h29, o Câmara Hoje está de volta. A Câmara aprovou uma proposta que regulamenta a divisão da gorjeta entre patrões e empregados. Você fica sabendo os detalhes na reportagem que você vai ver agora.
A proposta separa as empresas em duas categorias. Os bares ou restaurantes que estão no regime de tributação simples nacional ficam autorizados a reter até 20% dos valores recebidos como gorjeta. Já as empresas inscritas no regime de tributação federal diferenciado poderão reter um valor maior, até 33%. O restante será passado integralmente para os trabalhadores. O deputado Glauber Braga explicou que o PSOL é contra o projeto. Na avaliação dele, a gorjeta tem que ser dividida entre todos os funcionários da empresa, incluindo os da limpeza, mas ele é contra dividir os 10% com os patrões. Na nossa opinião, aquilo que é gorjeta, aquilo que é de livre